Nessa investigação, a gente tem uma informação nova também da Folha de São Paulo sobre a perícia, né, que está sendo feita no IML. Essa reportagem aí, a maioria das vítimas da queda do avião da Voipaz morreu de politraumatismo, segundo conclusão do IML. A reportagem é do Rogério Pagnan. Ele traz que a Força-Tarefa da Polícia Técnico-Científica de São Paulo finalizou o trabalho de necrópsia dos 62 corpos do acidente do voo 2283 da Voepaz e concluiu que a maioria das vítimas morreu de politraumatismo em razão da queda ocorrida na última sexta-feira numa área residencial de Vinhedo. A maior parte, sem dúvida nenhuma, foi por politrauma e, consequentemente, com a explosão da aeronave, alguns foram atingidos pelas chamas. É muito ruim falar sobre isso, mas enfim, a informação é essa. Então temos uma porcentagem de corpos que têm uma carbonização parcial, segundo o Claudinei Salomão, que é o superintendente que conversou com o Rogério, repórter da Folha. Ainda segundo ele, cerca de 30 profissionais participaram dessa força-tarefa, participam ainda, que ainda hoje trouxe, portanto, como a gente atualizou para você, o número de 27 vítimas identificadas. Esse superintendente disse que conforme esses dados de identificação vão chegando, as famílias vão sendo notificadas, que eles estão concorrendo com o Instituto Médico Legal, onde são atendidas para a entrega da declaração da certidão de óbito e, é claro, para a entrega dos corpos para a despedida das famílias. Ele disse que o processo ocorre relativamente rápido, porque para apenas parte das vítimas é necessária identificação odontológica e poucos casos vão depender efetivamente da análise de DNA, segundo o superintendente explicou. Ele disse também que a necrópsia faz a identificação corporal, se é homem, se é mulher, qual o grau de eventual carbonização, onde estavam as lesões principais, se as fraturas principais, quais foram, né, se o indivíduo morreu, eventualmente tem algum sinal no corpo, uma tatuagem, uma prótese, por exemplo, pode ajudar nessa identificação. Agora é aguardar, né, Sakamoto? Diego, acho que tem um ponto que é o seguinte, para o pessoal entender, acho que um pouco a interpretação dessa declaração. Se a maioria morreu de politraumatismo, significa que a maioria chegou viva até o impacto do solo, né? Porque há uma discussão a respeito de que se a aeronave despressurizou, algumas pessoas podem ter morrido na queda, afinal de contas, uma queda de 4.000 metros de altitude com despressurização, ela pode, inclusive, matar, a depender, né? Só que o que acontece é que significa que as vítimas chegaram vivas até o impacto do solo, né? Algumas das vítimas provavelmente já tinham desmaiado, bem na verdade, não por conta de questões simplesmente psicológicas, mas exatamente por conta de despressurização, por conta dessa mudança rápida e brusca de altitude, né, que causa esse impacto nos sentidos, né, até desmaios, né, mas a maioria chegou viva e morreu, né, do impacto do solo e, ao que tudo indica, uma outra parte, né, acabou vindo a falecer devido à explosão e ao fogo, né, que atingiu. Como você mesmo falou, é super triste a gente comentar sobre isso, é uma situação, toda essa situação, ela é muito triste, né? E a gente espera, é claro, que todas essas informações coletadas sejam usadas para aumentar a segurança aérea, né? Ainda como a gente conversou na semana passada, né? A investigação vai apontar se houve uma responsabilidade da empresa, se houve falha humana ou se houve alguma questão meteorológica mais grave ou a confluência desses fatores. Lembrando que acidentes aéreos, exatamente por conta da redundância de sistemas, da redundância de processos, normalmente não acontece simplesmente por um ponto. Né? Por exemplo, você tem uma questão meteorológica e diante disso uma falha humana. Você tem uma questão meteorológica e juntando com isso uma falha por parte da empresa, na manutenção, né? Então, é duro, vamos ter que esperar, né? Já há muita gente, não, vamos culpar a empresa, não, vamos culpar o piloto, não, vamos culpar a situação do gelo, mas é bom esperar, porque como eu falei,
as coisas acontecem, no caso de acidentes aéreos, normalmente com várias coisas acontecendo simultaneamente. Então, acumulou gelo na asa, estava acumulando gelo na asa, o avião estava com a manutenção correta para aguentar isso ou não estava correto? Porque não adianta só culpar o gelo na asa. Às vezes a própria companhia não garantiu manutenção suficiente da aeronave e para estar enfrentando isso. O piloto estava suficientemente treinado para que uma situação, por exemplo, de gelo na asa, ele pudesse fazer uma ação de uma saída daquela altitude, né, para uma altitude mais baixa, né, rapidamente, ou ele não estava treinado, ele se desesperou, né? Então vamos ter que analisar a caixa preta, vamos ter que analisar a outra caixa grava. Tem duas caixas que foram resgatadas, uma que grava comunicações do voo, o outro que grava os dados sobre a aeronave. Essas duas caixas vão ter que ser analisadas para que a gente possa chegar a essa conclusão.